Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia, Morem Malachi Ben Israel. Estamos aqui na manhã deste que é o terceiro dia da semana. Hoje faremos a leitura da terceira aliá da Parashá que estamos estudando, Parashá Mitzpatim, que é a 18ª porção das 54 porções que estudamos ao longo do ano. Eu quero aqui dar o nossos muito bom dia, né? Boker Tov, bom dia a todos os nossos amigos e internautas, a toda a comunidade Anusim Brasil, o nosso muito bom dia, que Hashem, nosso Deus, vos abençoe grandemente. Hoje, pelo calendário gregoriano, estamos no dia 10 do mês de fevereiro do ano de 2026 e estamos no dia 23 do mês de Shevat, do ano de 5.785. A você que hoje, dia 10 de fevereiro, né, está completando mais um ano de vida, parabéns, Mazal Tov, e que Hashem, nosso Deus, lhe abençoe grandemente. Vamos então à leitura da terceira aliá Parashá Mitzpatim. A leitura de hoje está no capítulo 22, do verso 4 até o Passuque 26. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar barumiko ha'amim venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten hatorá. Quando um homem fizer pastar num campo ou numa vinha e soltar seu animal e este pastar no campo de outro, do melhor de seu campo e do melhor de sua vinha pagará. Quando houver fogo e pegar nos espinhos e queimar a messe ou o campo, pagará aquele que acendeu o fogo. Quando o homem der ao seu companheiro dinheiro ou objetos para guardar e forem furtados da sua casa, se for encontrado ladrão, pagará o dobro. Se não for achado ladrão, chegar-se-á o dono da casa aos juízes para ser julgado e jurará que não meteu mão na propriedade de seu companheiro sobre toda coisa de delito, sobre boi, asno, cordeiro, vestidos ou qualquer coisa perdida, que disser: é isso. Virá a causa de ambos aos juízes, e aquele a quem condenaram os juízes pagará o dobro a seu companheiro, quando der o homem a seu companheiro asno, boi, carneiro ou qualquer animal para guardar, e este morrer, ficar aleijado ou cativo sem que ninguém o veja. Juramento do Eterno se fará entre ambos, que não meteu suas mãos na propriedade de seu companheiro, e o aceitará seu dono, e o outro não pagará. E se lhe for roubado, pagará a seu dono. E se lhe for dilacerado, trará testemunha. O dilacerado, ao qual não puder salvar, não pagará. E quando um homem pedir emprestado o animal de seu companheiro, e for aleijado ou morrer, e se seu dono não estiver com ele, pagará. Se seu dono estiver com ele, não pagará. Se o animal era alugado, será por seu aluguel. E quando enganar um homem, uma virgem, que não for desposada, e deitar-se com ela, adotará e a tomará como sua mulher. Se recusar, seu pai dá-la para ele, pagará em prata o dote das virgens. Feiticeira ou feiticeiro, não deixarás viver. Todo aquele que tiver coito com um animal será morto. Aquele que sacrificar aos deuses será morto. Somente poderá fazê-lo ao Eterno, a ele só.
E ao peregrino não fraudareis, e não o oprimireis, porque peregrino fosse na terra do Egito. E nenhuma viúva ou órfão afligireis. Se os afligirdes e clamarem a mim, escutarei seu clamor. Acender-se-á a minha ira, e vos matarei com a espada, e serão vossas mulheres viúvas, e vossos filhos órfãos. E prestarás dinheiro a meu povo, ao pobre que está contigo, e não serás para ele como credor, não porás juros sobre ele. Se tomares em penhor a vestimenta de teu companheiro, até o pôr do sol a devolverás, pois só esta é a sua cobertura, a túnica para a sua pele, em que se deitará, e será quando clamar a mim, eu os escutarei, porque eu sou misericordioso. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet vehayolam atah b'torreinu, Baruch atah Adonai noten haTorah. Seguimos com a Parashá Mitzpatim, uma Parashá que segue falando sobre as mitzvot, e como nós já falamos, são mandamentos, são mitzvot relacionados ao povo, à comunidade, ao relacionamento, né, para que haja de fato justiça em questões, né, em desavenças, que isso pode ocorrer, mas que ao ser julgado, né, cada caso, esse deve ser tratado com respeito, não com favorecimento, né? Então, essa coisa, como se diz aí, né? Um lava a mão do outro, isso não é algo que a Torá permita, né? Ela não permite essas coisas dentro do seu povo. Não pode existir dentro da comunidade, dentro do povo, pessoas que tiram ou levam vantagem, né? Por ter algum padrão de vida melhor, ou ter um status melhor dentro da comunidade, ou ter uma conta bancária mais recheada, e que isso venha a favorecer a essa pessoa dentro da comunidade. Isso não é permitido, né? Dentro da comunidade, naquilo que a Torá determina, deve haver medidas justas, não pode haver dois pesos e nem duas medidas. Medida justa, balança justa, né? Então, temos que procurar, dentro do nossos relacionamentos e das nossas desavenças, né? Que isso, infelizmente, vão acontecer, e é normal, porque, afinal de contas, somos seres humanos e temos as nossas necessidades, e às vezes ultrapassamos os nossos limites, e é fato. Então, o importante é sermos realmente justos dentro de qualquer questão. Então, dentro do que nós estamos lendo na Parashá Mitzpatim, ela continua falando neste relacionamento entre um judeu e outro judeu, e não somente entre um judeu. É fato que, quando falamos da comunidade, sim, é relacionado entre a comunidade. Mas nós não vivemos apenas em comunidade. Nós não vivemos apenas dentro de uma comunidade. Nós vivemos dentro de uma comunidade, né? Dentro de uma sinagoga, dentro de uma comunidade, mas também temos relacionamento
com pessoas, né? Nos relacionamos com pessoas no nosso dia a dia, por meio do trabalho, por meio da nossa vida, com pessoas que não são da nossa comunidade. Então, quando se diz fazer justiça, não é somente para os que são da comunidade, mas ser justo para com todos, né? Todos aqueles com quem nós convivemos. Então, a Torá fala da justiça que devemos praticar, e essa não somente entre os irmãos, mas também entre a sociedade, as pessoas com quem a gente convive, parentes, amigos, nossos vizinhos, né? Procurarmos agirmos com justiça. Então, são várias as mitzvot, conforme nós já lemos aqui, e algumas, eu diria até parte dessas mitzvot que nós lemos aqui, e talvez até poderíamos dizer todas essas mitzvot, né? Porque desde a primeira que nós lemos aqui, ela vai dizer: quando o homem fizer pastar num campo ou numa vinha e soltar seu animal, e este pastar no campo de outro, do melhor de seu campo e do melhor de sua vinha pagará. Então, é fato que existem muitos irmãos, né, que têm a sua vida dentro de um trabalho de criação de animais, né? É um agropecuarista, mesmo que não seja uma pessoa tão forte, digamos assim, mas a pessoa tem um animal, então, tendo um animal, tem que ter cuidado para que ele não ultrapasse a cerca, né, o limite, e entre em outra propriedade e acabe destruindo a lavoura do seu vizinho, de outra pessoa, porque tem que indenizar, vai ter que pagar a conta, e às vezes sai mais caro do que o boi, né? Sai mais caro do que o boi. Então, são mitzvot, sim, relacionadas ao homem, em questão de cuidar dos animais, emprestar, né? Quando a gente toma algo emprestado, né? Também temos que assumir as consequências caso venha aquilo que nós tomamos emprestado venha sofrer uma pane e queimar um aparelho eletrônico, então somos responsáveis por isso. Então a Torá estabelece aqui as regras para isso também. E uma coisa que pode acontecer, né, isso é normal também, embora Baruch Hashem a gente não vê isso com tanta frequência, mas é a questão do empréstimo, né, do dinheiro para aquelas pessoas que estão passando alguma dificuldade. Então, quando você puder ajudar um irmão, fazer um empréstimo para este irmão, deve ter em mente que você não pode cobrar juro, né? Do irmão você não pode cobrar. Daquele que não é judeu, a Torá permite que você vá lá e estabeleça um valor de juros e você pode cobrar. Agora, no que diz respeito à comunidade, a Torá não permite. E então, se alguém tiver necessidade, você tiver disponibilidade para emprestar, para ajudar diante de uma necessidade, você pode emprestar e não poderá cobrar de fato juro, né? E a Torá segue falando também a questão feiticeiros, feiticeiras, né? Isso não é permitido, essas práticas, e também ter cuidado com os peregrinos, né? Lembrando que peregrinos fossem no Egito, a questão da viúva, do órfão, também o cuidado que a comunidade tem que ter para com estes. É isso então, né? Vamos seguindo aqui falando dos mandamentos, das mitzvot, ao longo de nossa paraxá, da leitura a leitura diária, que é a Paraxá Mitzpatim.
É isso, pessoal. Tenham todos, então, um ótimo dia. Que Hashem os abençoe e vos guarde livre de todo mal e de todo perigo. Um ótimo dia a todos. Shalom, shalom, Boker Tov. Deixe o seu like e compartilhe o nosso canal. Shalom, shalom. Bom dia. Shalom.